Amada Igreja do Senhor, hoje o Senhor nos chama para sair da caverna. Hoje a palavra foi muito clara que o Espírito Santo trouxe para mim. Sai da caverna. Sai da caverna. O que é que você está fazendo aí na caverna? Esqueceu do Deus Todo-Poderoso que está no controle de todas as coisas? Esqueceu da grandeza de Deus? Será que estas notícias estão tendo o poder de lançar um medo tão grande no seu coração que você chegou a esquecer do poder de Deus e de que nada foge ao controle dele? Sai da caverna! É assim que o Senhor está dizendo. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. Tem um louvor de uma serva do Senhor, Alice Maciel, que ela fala sobre isso. Sai da caverna. Lembre-se do poder de Deus. Tem que lembrar disso. Traga uma memória aquilo que lhe traz esperança. As experiências que você teve com o Senhor. Elas já são suficientes para que você tenha paz e possa sair com ousadia da caverna. O adversário tem tentado nos lançar na caverna. Tem tentado nos apavorar, nos amedrontar. Com mentiras. Até com encenações. Um dia deste eu vi um vídeo que estava mostrando a encenação. A pessoa que estava fazendo a encenação, as pessoas que estavam ali fazendo aquilo, não sabiam que outra pessoa que Deus usou, atrás deles, estava mostrando que quem estava filmando aquela encenação que eles estavam criando, o povo com aquele negócio, as máscaras, tudo com aquelas roupas brancas, tudo não sei o que, para poder não se contaminar, e como que fosse no hospital, era tudo mentira, não era no hospital, não era, o povo não estava naquela situação, porque quem estava filmando eles estava sem máscara, até aquela máscarazinha mais simples, a pessoa que estava filmando essa palhaçada, essa maldade, simplesmente estava sem máscara, ou seja, aquele lugar não era aquilo que eles estavam passando para as pessoas. Então, cuidado com as encenações. Você tem que vigiar, entender o que está acontecendo por trás de tudo isso. Tem gente querendo levar vantagem no nosso medo. Quando nos lança na caverna, no medo, leva vantagem. Olha o que tem por trás. Negociatas e mais negociatas. Mas o Senhor está no controle. E vocês vão ver aqui no que eu vou ler o que acontece quando alguém tenta agir com maldade porque não tem o temor a Deus. O que acontece? Irmãos, eu vou 1 Reis a partir do capítulo 19. Porque eu vou fazer o seguinte, vocês sabem que Deus enviou fogo do céu quando Elias pediu ao Senhor para queimar o holocausto. Por quê? Porque ele desafiou os sacerdotes de Baal, de um falso Deus, que a Jezabel, a esposa de Acabe, que era rei de Israel, mas era covarde, ele se deixou levar por ela, pela ordem dela. Então, permitiu que fizessem lá uma imagem bem grande de Baal. E o povo tinha que adorar aquele Baal. Tinha 450 sacerdotes deles, do Baal. Mas aí, Elias, fiel ao Senhor, chega diante do rei e desafia
diz: vamos fazer um desafio. Eles vão oferecer o holocausto ao Deus deles, o Baal, e eu vou oferecer o holocausto ao único Deus, Criador dos céus e da terra. E aquele que recebeu o holocausto com fogo, enviar fogo do céu, verdadeiramente é Deus. Aí o desafio estava feito. E Acabe ali, covardemente por ali, vendo o movimento. E assim eles fizeram. E Elias disse: comece vocês, o de Baal, né? Comece vocês, eles sozinhos, os outros tinham 450, eles pronto, comecem vocês. Eles começaram a invocar Baal. Baal, Baal, Baal não existe. Baal foi feito pelo homem, para poder dali tentar desonrar o verdadeiro Criador. Quando Deus enviava muito alimento, uma safra boa, eles iam agradecer a Baal. Quando Deus dava para eles saúde, alegria, paz, prosperidade, eles iam agradecer a Baal. Baal, que não existe. Fizeram uma imagem e botaram lá e disseram que era um Deus, que era aquele Deus mentiroso, que estava Dezinho minúsculo, que estava oferecendo as bênçãos, as dádivas. Aí o Senhor vai e levanta Elias, o tisbita, que ninguém sabia nada de Elias, quem era Elias, e chegou lá diante do rei e fez o desafio. E aí os sacerdotes de Baal começaram: Baal, 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 mande fogo do céu para poder queimar o holocausto. Fizeram lá o holocausto bonitinho, organizaram tudo e ficaram rodando feito de uma carrapeta e chamando Baal. Isso começou pela manhã. Aí já estavam que não aguentavam mais no final da tarde, já tinham apelado até para se automutilar, se sangrando, para ver se aquele sangue deles trazia algum poder naquele Baal. Necas! Baal nada, não respondeu, foi nada. Ninguém queimou o holocausto ali, não teve nada. Aí Elias ainda disse: gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo, aí não esteja ouvindo. Gritem para mostrar, ele não vai ter desculpa. Aí eles gritaram, fizeram de tudo, se rasgaram, aí desistiram. Aí Elias disse: pronto, agora eu vou pedir ao Deus, o único, o Criador dos céus e da terra, para que ele envie fogo do céu. Agora vai ter uma diferença no holocausto. Eu quero que vocês tragam água. Água? Água com fogo, vocês sabem que não combina, né? Mas Deus é Deus. E colocou no coração de Elias que era para ele pedir para trazer água. Eles trouxeram água e derramaram no holocausto. E ali na madeira, na pedra, em tudo. Nas pedras, derramaram. Aí Elias disse: tragam mais água. Trouxeram mais água. Molhou tudo ali, o holocausto. Como é que o fogo vai queimar esse holocausto molhado, né? O povo pensando: esse homem é doido? E ele ali disse: traga mais água, mais uma vez. Aí quando a água veio pela terceira vez, derramou, escorregou, saiu. Saiu a água escorrendo, escorreu a água nas pedras, na madeira, na carne, no holocausto, né? Em tudo, ficou tudo encharcado de água. Aí ele só pediu uma vez ao Senhor: Pai, mostra a esse povo que há um Deus no céu que tem o domínio e o controle sobre todos os reinos da terra e sobre toda a terra e sobre todos os seres viventes que há na terra. O Senhor enviou fogo e o fogo veio e queimou o holocausto e queimou a madeira e queimou até as pedras. Oh, aleluia! Glórias ao Deus Altíssimo. Este é o Deus que está dizendo: sai da caverna. E Elias provou ali que Baal era uma farsa, que não tinha nenhum poder. E aí falou para os homens isso. E o povo se arrependeu ali. Aí o povo viu o poder de Deus. E aí eles pegaram, perseguiram aqueles sacerdotes de Baal e mataram. Menino, quando Jezabel chegou, ficou braba. Aí é onde chega o capítulo 19. Acabe contou a Jezabel, contou a Acabe
um rei muito fraco, sem personalidade. Porque Acabe viu o poder de Deus manifesto ali. O fogo descer do céu e queimar o holocausto. Mas Acabe foi enredar para Jezabel, a mulher dele. Ei, tu acredita que Elias, aquele profeta, ele veio aqui e ele fez esse estrago todinho. Ele acabou, mandou a gente destruir aqui. Olha só. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, enredou. E como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles, dos sacerdotes de Baal. E ela pedindo que os deuses dela castigassem. Não tinha Deus para castigar ela naquele momento. Tinha o Deus grandão, que depois eu vou mostrar a vocês aqui, como foi no 20. No 21. Eu estou no 19. Aí ela ameaçou o homem de Deus, Elias. Ela ameaçou. E Elias teve medo. Elias que viu o fogo caindo do céu, como nós. Ele teve medo. Ele tinha acabado de ver a manifestação do poder de Deus, mas numa ameaça de Jezabel, ele teve medo. Numa ameaça de Jezabel, ele sentiu medo. Aí, ó, o que aconteceu? A carne falou mais alto. Veio medo no coração de Elias. Mas um medo tão grande que Elias pediu a morte ao Senhor. Elias pediu a morte. Ele disse, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ele cansou. Às vezes, depois de uma grande vitória, parece que a pessoa... Ei, o que foi isso? Foi o que aconteceu com Elias. E aí Elias deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, olha a provisão de Deus chegando. Eita, glória a Deus, é lindo demais. Primeira coisa, chega o anjo do Senhor e tocou nele e disse, levante-se e coma. Ele estava arrasado, arrasado. Mas o anjo disse, levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa, e um jarro de água. Provisão do céu. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ainda não tinha despertado. Ainda estava arrasado, porque ecoava no espírito dele a ameaça de Jezabel. Oh, Jesus! Ele dormiu, mas Deus não desistiu. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Ou seja, quando você comer agora, você vai andar. Você não vai ficar aí. Você não vai ficar prostrado como você está aí pedindo a morte. Você vai caminhar. Você vai caminhar. Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida que o Senhor enviou do céu, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele teve forças com aquele pão e aquela água
que Deus mandou pela segunda vez para ele. E ele já tinha fugido. Ele já tinha fugido de Jezabel. Ele via nela o poder de destruí-lo. Ele via em Jezabel o poder de destruí-lo. Tem gente que está vendo isso. Pois não tem poder, não. O adversário não tem poder sobre a sua vida, nem sobre a minha vida, nem sobre nenhum daquele que crê em Deus, que se entrega ao Senhor. E aí, ali entrou, olha só que interessante. Elias, então, se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida espiritual, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, quando ele chegou no monte de Deus, ele entrou numa caverna. Ele teve a recaída. Olhe que quando ele se alimentou pela segunda vez do pão, ele teve forças para caminhar até o monte de Deus. Até o monte Horebe. O monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Mas quando ele chegou no monte de Deus, no lugar dele ter ido para o mais alto do monte e ter glorificado a Deus, ele, tem uma recaída, corre e se esconde numa caverna. Mas Deus não desistiu de Elias, como não desistiu nem de mim, nem de você. Se não, vejamos. Ali, quando ele chegou no monte de Deus, entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo. Vejam bem, veio o vento. O vento, ele simboliza a presença do Espírito Santo. E nem assim ele sentiu a presença. Ele não viu Deus ali. Depois Deus, para lembrar a ele que ele é um Deus que pode todas as coisas, ele fez acontecer um terremoto. Tremeu tudo e ele dentro da caverna ainda. Deus tinha dito que ele saísse. Tremeu a terra no terremoto ali e ele dentro da caverna. Porque olha que Deus fez tremer para ver se quando você está no lugar e treme, você quer logo sair debaixo do teto de alguma coisa para não cair na sua cabeça. Porque fica tudo instável, não é isso? Então Deus estava fazendo de uma forma, sacudindo o filho dele, para ver se aquele Elias corria da caverna e saía de uma vez por todas de dentro daquela caverna. Deus não queria ele dentro da caverna. Mas tremeu. Houve o terremoto, mas Elias ainda não entendeu a grandeza de Deus ali. E não teve coragem de sair da caverna. Jezabel poderia estar lá fora, né? E aí ele não saiu de dentro da caverna. Ele não viu ali o que estava diante dele. Depois do terremoto, o Senhor enviou fogo para lembrar a Elias que há tão pouco tempo atrás ele tinha enviado fogo do céu e tinha queimado o holocausto e tinha lambido as águas que Elias havia mandado colocar ali.
Ele mandou o fogo ali, quando Elias ainda insistia em ficar dentro da caverna, para lembrar Elias: Elias, eu sou maior do que Jezabel. Você viu o que eu fiz? Eu enviei fogo do céu e agora estou enviando fogo. Mas Elias ainda continuou cego, cego espiritualmente. Ele não viu ainda e ele ainda continuou dentro da caverna. E o Senhor não desistiu de Elias. E depois do fogo, veio o som de um suave sussurro. Oh, meu Deus! Um suave sussurro. Quando o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito. Eita! No suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ficou na porta da caverna. Mas o sussurro de Deus tem poder. Tem poder de libertar o homem do temor. O sussurro de Deus tocou nele. Fez ele entender quem mandou. Quem mandou o vento forte? Quem mandou o terremoto? Quem mandou o fogo? Quem tem poder? Fez ele lembrar. O sussurro de Deus tem muito poder. Hoje ele sussurra ao teu ouvido. Sai da caverna. Pode sair. Oh, aleluia. E aí Elias cobriu o rosto com o manto, respeitando o Senhor. Ele se cobre e ele chega na porta da caverna. Aí ele teve coragem de se expor, porque na porta da caverna, se Jezabel tivesse ali, já pegava ele, não era? Mas ele não resistiu ao sussurro de Deus. Não resista mais, não. Não resista mais, não. Se entrega a ele. Desiste de resistir. Entenda que ele fez você existir. Não esqueça disso. Nós existimos porque ele nos fez existir. E ele tem poder mais do que suficiente para você, para te proteger quando você estiver fora da situação cômoda, do seu esconderijo, dos seus medos. Oh, aleluia! Oh, Deus bom, te amo, viu, Jesus? Oh, glórias! E aí? E aí Elias ousa ficar na porta da caverna. E pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? É pouco, Elias. Só está na porta da caverna? Eu quero que você ande e continue a missão que eu te dei. Coragem, ânimo. O que você está fazendo aí na porta da caverna? Sai totalmente daí. Ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu a mesma coisa. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas. A espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, uma missão. Unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. Já foi dizendo para ele, ungiu que ia ser rei de Israel. Ou seja, Acabe, o covarde, não ia continuar reinando.
Os covardes que pensam que estão reinando sobre o povo de Deus vão perecer, salvo que se arrependam, que parem de fazer o mal, que aí Deus, na sua infinita misericórdia, pode socorrê-los, pode livrá-los do mal. Mas mostra bem claro para quem pensa que pode fazer o mal ao próximo só porque tem o poder nas mãos, ele vai deixar bem claro que quem tem o poder é Deus. Vai tirar o poderio de quem é mau. Oh, glória a Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E vejam bem, e aí o Senhor deu missões, 3 coisas para ele fazer, para Eliseu fazer. Vai trabalhar, Eliseu. Você vai ungir Azael como rei da Síria. Você vai ungir também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel. E você vai ungir Eliseu, o filho de Zafate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Aí depois que você cumprir tudo, aí eu vou resolver o que você quer. Porque antes ele queria morrer. Queria morrer. Queria morrer nas mãos de Deus para não morrer à espada. Porque Jezabel disse que ia fazer. E ele acreditou. E Eliseu... Sim, aí o Senhor ainda diz, quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei... Aí o Senhor foi esclarecer para ele, porque ele estava se sentindo só. Muitas vezes nós pensamos assim, meu Deus, mas eu sou uma formiguinha. E eu estou aqui pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa, Pai, toda a terra, todos os seres viventes que há na terra. Perdoa, Senhor. Ah, Senhor, perdoa. Mas achando que uma formiguinha está falando. Aí, olha o que que... olha só o que que o Senhor disse para Elias, que estava pensando que estava sozinho como servo do Deus Altíssimo. Só ele fiel a Deus. Não. Aí Deus esclarece para ele. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Glória a Deus. Deus conservou em vida. 7.000. Ele era 7.001, Elias. E não sabia. Então nós estamos aqui, nunca pense, não, mas eu estou orando só eu e agora minha irmã em Cristo, eu e agora minhas 2 irmãs em Cristo e biológicas, todos os dias a gente está fazendo a oração. Há muito mais pessoas ajoelhadas diante de Deus, pedindo perdão por toda a humanidade, pedindo de Deus o favor do perdão dele, para que haja cura sobre toda a terra. Há muito mais que 7.000. Há muito mais do que essa formiguinha aqui, com outra formiguinha, essa formiguinha com mais 2 formiguinhas. Nós somos, em Cristo, mais que vencedores. Oh, aleluia! Deus é bom! E aí o Senhor disse, quando o Senhor disse, aí Elias entendeu. Elias realmente saiu da caverna e foi cumprir. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Zafate, que estava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele também estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Isso é poder de Deus. Elias não deu uma palavra. Elias apenas lançou o manto sobre Eliseu. E o Espírito Santo de Deus chamou Eliseu para a obra.
para seguir a Elias, para aprender de Deus e para substituir Elias. Quando Elias partiu para a glória, ele não morreu. Jezabel não conseguiu matar Elias. Elias tinha medo da morte e ele não experimentou a morte. Ele foi arrebatado por Deus. Eliseu viu. E Deus, assim, por Eliseu ter tido fé o suficiente para ver o milagre, para ver o arrebatamento de Elias, Deus deu porção dobrada do Espírito Santo que já havia em Elias. Oh, aleluia! É a fé que agrada a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu sei que ele fez. Eliseu se livrou de tudo que ele tinha de bens ali. E seguiu Elias e o servia. Aí passou a servir a Deus. Ali Eliseu, ele abandonou os bens que tinha, que não eram poucos. Eu ouvi uma pregação de um pastor dizendo que ele tinha 12 juntas de bois. Então a terra era enorme, a terra que ele tinha, que ele possuía. Porque ele precisava de 12 juntas de bois. Cada junta são 2 bois. E ele precisava disso para arar a terra dele, que era enorme. E ele abandonou tudo. Ele sacrificou. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Eliseu, quando ele recebeu o chamado de Deus, ele abandonou tudo que ele tinha financeiramente. E o eu dele, ele ainda sentiu que ele precisava se despedir dos pais para servir a Deus. Ele deixou o seio familiar, a delícia da família e se isolou, foi lá, foi embora. Foi lá seguir Elias, um homem que não tinha nada para oferecer a ele. Nada. Mas ele já tinha tudo. Tinha tudo. Porque ele tinha a porção de Deus, Elias. E Eliseu, pela fidelidade dele, o Senhor deu porção dobrada a Eliseu. Oh, aleluia, glória a Deus. E Elias continuou vivo e Jezabel não teve acesso a ele. Assim como não terá acesso a você. A Jezabel, aquele motivo que te colocou na caverna, não tem nenhum poder sobre sua vida. Sai da caverna. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de buscá-lo, de servi-lo, de obedecê-lo. É tempo. É tempo de fazer a vontade do Pai. Se a vontade do Pai é que você quebre aquela imagem que você tinha ainda na sua casa, obedeça ao Pai. Lembre-se, você está agradando a Deus quando você se livrar de qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de imagem. Aí você estará agradando verdadeiramente a Deus. Tem na palavra, nessa aqui. Então, olha o que aconteceu. Acabe e a vinha de Nabote. Acabe achou pouco toda a maldade e covardia com que ele reinava. Ele começou a desejar a vinha de Nabote, um senhor que só tinha aquela vinha. E ele queria comprar a vinha. O homem disse, não, eu não tenho desejo de vender. Eu só tenho ela. E o rei tinha tudo, não era? Mas ele queria a vinha de Nabote. E aí ele ficou tristinho, porque Nabote não quis vender a vinha. Ele ficou tristinho. Aí ele foi enredar. Ele foi falar para Jezabel. Jezabel,
eu tô triste, porque eu quero a vinha de Nabote, mas ele não quer me vender. Aí Jezabel disse, mas é muito simples, mata Nabote, menino, deixa de ser besta, mata, acaba, mata ele, aí a vinha vai ser sua. E ele covardemente fez aquilo que ela ensinou. Aquilo que a endemoniada ensinou a ele. Aí ela fez, aí ele fez. Aí Elias, que morria de medo de Jezabel, não era naquele momento que Jezabel ameaçou, mas que ao ser chamado por Deus, ao receber de Deus a palavra, sai da caverna e vem fazer o que eu estou dizendo que você ainda precisa fazer, menino. Elias ficou tão corajoso que foi lá onde estava Jezabel e o rei Acabe. Elias ameaça Acabe e Jezabel. Vai lá e dá a sentença deles. Você vai encontrar isso no capítulo 21 de 1 Reis, a partir do versículo 17. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote. Ele se apossou da vinha do homem, matou o homem e se apossou da vinha. Aonde foi para tomar posse dela? O Senhor disse, ele foi lá, ele está lá na vinha de Nabote, onde ele foi tomar posse dela. Fale com ele dizendo, assim diz o Senhor. Olhasse para o rei Acabe e para Jezabel. Aí ele chegou lá e olhou. Olha como ele foi pela força do Espírito Santo. Lançou fora todo o medo. Foi lá no medo. E disse ao medo, medo! Chegou para Acabe e disse, você matou e ainda por cima tomou a herança de Nabote? Fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, Acabe. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias, quando ele disse. Acabe, quando ouviu, ele pensou, eita, peraí, o profeta está vivo ainda e ainda veio me dar a sentença de morte, porque eu matei Nabote e vim tomar posse da vinha de Nabote. Orientado por Jezabel. Acabe perguntou a Elias, então, meu inimigo, você já me achou? Parece que ele também estava querendo se esconder, não era de Elias? Esse covarde do Acabe? Era. Ele disse, então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão. Vocês sabem da história de Jeroboão. Por causa da infidelidade de Salomão, Deus deu a Jeroboão 10 das tribos de Israel. E Jeroboão, com ciúme, porque o templo era lá em Jerusalém, com ciúme daquele templo, do que o povo fosse até o local onde Salomão fez o templo para adorar a Deus. Ele pensando, se o povo for adorar a Deus lá no templo de Salomão, vão terminar querendo ficar do lado de Salomão, do filho de Salomão. Então, vamos fazer os bezerros aqui. Fez 2 bezerros. Ele sabe que para Deus imagem não pode ser feita, nem adorada.
nem venerada, nem respeitada, nem considerada. Porque agora tem essa história. Não é só uma consideração, é só uma foto de lembrança. Não! O Senhor não quer. Aí Jeroboão fez o bezerro. 2 bezerros. Ele botou lá para que o povo não fosse para Jerusalém adorar a Deus. Resultado, o Senhor tirou dele o reino e extinguiu toda a descendência dele, para que ninguém pensasse num dia de reinar em Israel, que fosse da família dele. E assim, Deus mandou a mesma sentença para Acabe. Farei com sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritou e levou Israel a pecar. Porque o pior é isso. É que quando o líder peca, muitos caem. Por que que os pastores são tão visados por Satanás? E alguns deles caem. Porque Satanás investe com os líderes, para que aquele caia e os demais caiam com ele. E assim, levou o povo a pecar. O Senhor disse que como Acabe levou o povo a pecar, como Jeroboão fez, então assim também será com ele. Também de Jezabel, aí Elias terminou de dar a sentença de Acabe, agora olhou para a ilustre Jezabel e deu a sentença dela. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. E saibam, aconteceu mesmo. Se cumpriu aquilo que Elias disse com Jezabel. Se cumpriu. É porque eu não posso me prolongar aqui. Mas olha o que Deus ainda teve misericórdia de Acabe. Vejam vocês o tamanho da misericórdia de Deus. E aí ele disse para Jezabel, né, que os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Aí eles foram fazer a mesma coisa que os maus faziam. Aqueles que foram condenados, que perderam a terra para o povo de Deus, porque estavam no pecado, cometendo abominações, pois Acabe, instigado por Jezabel, por sua mulher, ele fez isso também. Quando Acabe ouviu estas palavras de Elias, aí eu acho que ele lembrou do fogo que caiu do céu, que queimou o holocausto, que lambeu as águas, quando queimou todo o holocausto. Lambeu as águas. Aí ele deve ter lembrado. Porque a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, disse que quando Acabe ouviu estas palavras, a sentença de morte dele e de Jezabel, Acabe rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Jejuou. Dormia vestido de pano de saco. Ele tirou as vestes reais e se vestiu com pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Ele temeu, ele creu em Deus. E ele ficou cabisbaixo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: olha o que o Senhor disse.
Você viu como Acabe se humilhou diante de mim. Isso é que é ser um pai de misericórdia. Isso é que é ser um pai bom. Isso é que é ser um Deus grande. Um homem tão mau e covarde como era Acabe. Mas quando se arrependeu, o Senhor contemplou o arrependimento dele. Isso é a nossa esperança, porque somos fracos, pecadores e falhos. Mas quando nos arrependemos, nos rendemos aos pés do Senhor, acontece o sobrenatural do amor de Deus. O amor de Deus é imensurável. Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? O Senhor disse a Elias: portanto, visto que ele se humilhou diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Entendeu? O Senhor poupou o ímpio, o covarde, o que cometia abominações, quando ele se arrependeu verdadeiramente. E aí o Senhor disse que nos dias dele, enquanto Acabe estivesse vivo, não iria acontecer aquele mal todo na família dele. Mas quando Acabe morreu, se cumpriu a palavra. Se cumpriu. A descendência de Jezabel foi exterminada por Deus e os cães lamberam o sangue deles. O sangue de Jezabel foi lambido pelos cães, como a palavra de Deus profetizou aqui, através do seu servo Elias. O que eu quero dizer para vocês é que esta Jezabel que está acontecendo aqui no mundo vai perecer. Vai perecer. Por isso que pode sair da caverna. Porque esta Jezabel do mundo, essas coisas que estão acontecendo no mundo, não vão te alcançar. Mas saia glorificando a Deus. Saia sendo fiel a Deus. Seja fiel. Porque esta promessa não é para os infiéis. Para os infiéis, eu deixo a ameaça do Senhor. Tremam e temam, porque a mão do Senhor é poderosa. Ai daquele que não se arrepender. Arrependam-se. Assim diz o Senhor. Mas todo aquele que se arrepender será poupado. Será poupado. Não temam aquele que só consegue matar o corpo e não a alma. Sai da caverna. Sabe o que isto está acontecendo? O adversário de nossas almas está tentando nos adoecer espiritualmente. Como aquela mensagem de Jezabel, adoeceu Elias. A felicidade que Deus não desiste de nós. E Deus, ele foi lá aonde Elias tinha se escondido. E alimentou ele. E ele mesmo alimentado pelo anjo, como nós somos alimentados diariamente por Deus. Ele continuou estagnado e dormiu de novo. Aí o Senhor chama novamente, envia o anjo novamente. E aí o anjo explica: coma e beba, porque a viagem é longa. A viagem é longa. Ainda tinha uma longa viagem. Depois da ameaça de Jezabel, tinha uma longa viagem. Outra coisa,
Jezabel, além de não ter tirado a vida de Elias, Deus viu que uma coisa que amedrontava Elias, que tirou Elias do sério, foi a palavra: vou matá-lo. A morte assombrou Elias. A morte, ela assombra. Ela assombrou Elias. E o Senhor, vendo o coração de Elias, conhecendo Elias tão bem como o Senhor conhecia, deu a Elias uma maneira de ir para a glória muito especial, raríssima. O arrebatamento. O arrebatamento. Ele foi arrebatado com vida. Ele foi para a glória. Ele não experimentou a morte, porque ele temia muito a morte. E o Senhor fez o sobrenatural com ele. Eu escrevi algumas coisas. Os pensamentos decorrentes das ameaças do adversário de nossas almas, através de notícias desenhadas, forjadas, encenadas, distorcidas pelo mensageiro do adversário, o mensageiro de Satanás, que são pessoas que se tornam mensageiros de Satanás, que se vendem para dar péssimas notícias, mesmo que precise distorcer, mesmo que precise pegar uma pinça e puxar só o que está ruim para poder amedrontar todo mundo, dizer: vocês estão inseguros, olha, tem um negócio aí que, olhe, pois só deve temer quem é desobediente a Deus. Fique com medo. Quem for desobediente a Deus pode ficar com medo, porque vai piorar para os desobedientes. Mas para os obedientes, aqueles que buscam agradar a Deus, que correm à procura do Senhor, força, meu Deus, eu não quero pecar não, eu quero o Senhor, segura na mão de Deus, esse não tem o que temer não, Deus é bom e está no controle. Devemos ouvir a voz de Deus, oh aleluia, devemos ouvir a voz de Deus e nos apropriar da nossa herança eterna. Eita! Quer dizer que todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, que se entregar a Deus, que pedir para que o Espírito Santo de Deus faça morada nele, esse não morrerá, terá vida eterna. Eu quero essa herança para mim. Todo aquele que diz isso tem a vida eterna. Tem um lugar preparado para nós. Então vamos ser úteis. Vamos sair da caverna. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos servi-lo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Vamos servi-lo. Servir a Deus com alegria. E nos apresentar a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus. É um louvor que diz isso. Então, devemos ouvir a voz de Deus e nos apropriar da nossa herança eterna. Devemos sair da caverna. Cristo já venceu por nós. Oh, coisa boa, Cristo já venceu por nós. E o reino dele é reino eterno. E ele já reina. Você não precisa de morrer para Deus começar a reinar em sua vida. Não, ele reina agora. Diga não ao pecado que você vai ver o que é bom. É bom demais andar com Deus. Deus sabe todas as coisas. E Deus sabe todas as coisas. E Ele, que nos fez existir, tem o controle de todas as coisas, de todas as situações e de todos os seres viventes. Ele tem o controle. Foi Ele quem nos fez. E Ele tem o controle de nossas vidas. Ânimo! Deus é bom! Oh, glória! Sai da caverna. Lance fora todos os medos. Porque Deus é maior do que qualquer medo, do que qualquer gigante. Deus é maior. Deus é maior.
do que qualquer coisa que venham falar para você. Deus é maior. Confia no Senhor. Não fique na caverna. Sai da caverna. Pode sair. Deus não vai te desamparar. Enquanto Elias só enxergava o medo, a ameaça, ele, enquanto estava assim, ele ficava preso na caverna. O Senhor mandou o seu espírito. E ele viu o vento do Senhor. Mas continuou. Depois o Senhor mandou um terremoto para ver se ele temia de ficar ali, de cair alguma pedra daquela caverna na cabeça dele. Para ele correr, sair da caverna. E aí ele sentir a provisão de Deus. Mas ele ainda continuou lá. O Senhor mandou fogo para lembrar ele. Quando ele enviou o fogo do céu e queimou o holocausto e lambeu as águas. Mas ele ainda ficou ali. Mas quando o Senhor sussurrou no ouvido dele, algo que ele não diz, não tem a palavra, então não vou criar. Eu não sei o que Deus sussurrou para ele, mas ele disse que foi como um sussurro. Ele disse assim: e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Então ele ouviu a voz de Deus. Oh, aleluia. E aí quando ele ouviu, ele cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Ousou chegar na entrada da caverna. Mas Deus queria mais do que ficar na portinha da caverna. Porque você na porta da caverna, você não faz nada. Você fica inutilizado espiritualmente. Aí Deus disse: o que você está fazendo aqui na porta da caverna, né? O que você ainda está fazendo aqui? Sai, vai lá, vai pelo deserto de Damasco e faz isso, isso e isso. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar para Deus? É assim. Deus está acima de todo tipo de qualquer ameaça que o mundo ofereça. Deus é mais. Deus é muito mais. Oh, Deus grande. O Senhor revelou o seu poder e resgatou Elias. E assim está fazendo conosco. Nos libertou, nos restituiu as forças necessárias. Como ele restituiu as forças necessárias para Elias, para ele concluir o seu ministério. Ele ainda tinha muito o que fazer. Ele ainda ia ter que dar a sentença para Jezabel. Olho no olho. E para Acabe. Só que Acabe se arrependeu e Deus poupou Acabe. Mas Jezabel, por sua vez, teimosinha toda, deve estar lá queimando no inferno, fazendo raiva ao bicho. Que eu acho que aqui ela deve estar lá na maior confusão do mundo, com ele querendo tomar o lugar dele. Como ela fez com o Acabe, com o marido dela. Ela que queria reinar em Israel. Então deve estar lá no inferno, maior confusão, um puxando os cabelos do outro. Mas vamos agora para a palavra de Deus. São as suposições que eu falei agora, como ela estaria agora fazendo lá no inferno. Então Deus me perdoe. Deus me perdoe. No nome de Jesus. Me perdoe pela minha empolgação, Senhor. Me perdoe, meu Pai. Então, o Senhor revelou o seu poder e resgatou Elias, o libertou e lhe restituiu forças necessárias para que ele concluísse sua missão. E aí ele subiu vitorioso para a glória, sem experimentar a morte, que o assombrava tanto. Deus livrou Elias do que o assustava. Deus livrou Elias da morte. O Senhor o arrebatou para o céu. Deus é bom. E enquanto você não cumprir a sua missão aqui na terra, você vai permanecer aqui na terra.
Agora, a diferença é como é que você quer viver. Na obediência, para você ter uma vida maravilhosa aqui na terra. E uma vida eterna com o Senhor na glória? Ou você vai desobedecer a Deus? Deixar de cumprir a sua missão? Você tem uma missão. Todos nós temos uma missão. Não estamos aqui por acaso. Nem viemos de paraquedas e nem estamos aqui por acaso. Para comer pipoca no cinema só. Tô nada contra, viu? É bom comer pipoca no cinema. Pipoca bem quentinha, cheirosinha, né? Gostosa. Faz mal não. Agora, lá no cinema onde você estiver, preste atenção se você está no lugar certo. Se você está assistindo para a honra e glória do Senhor, um filme, que seja para a honra e glória do Senhor. E se você está servindo a Deus naquilo que você está fazendo. Porque todo momento, quer comamos, quer bebamos, que seja para a glória do Senhor. Tomar bebida alcoólica é para a glória do Senhor? Não. Então não tome bebida alcoólica. Entendeu? É tão simples com Deus. É tudo tão simples, tão lógico, tão verdadeiro o que é de Deus. Vamos orar, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela melhora do atleta de Cristo Gustavo Maia, que estava nadando. Gleice escreveu. Deu testemunho. Gustavo Maia, que foi acometido de um câncer. Que Deus está cuidando dele, tratando dele. E se ele permitir, o Senhor vai reinar de uma forma linda na vida dele. Vai abençoar muitas vidas. Entre no time de Gleice. Gleice é atleta de Cristo. Nomeada pelo Senhor, constituída por Ele. Atleta de Cristo. Onde ela chega, vai chegando ali as bênçãos do Senhor. Porque ela se permitiu ser usada por Deus. Ela se entregou verdadeiramente ao autor da vida dela, ao autor de nossas vidas. Agradeço a Deus pela melhora de Gustavo Maia e pela sua cura, no nome de Jesus. Receba do Senhor a cura, no nome de Jesus, porque Jesus cura. Não há enfermidade que resista ao nosso Senhor. Creia tão somente e verás a glória de Deus. Eu quero agradecer a Deus que Gleice colocou o nome da criança que nasceu. A filha do sobrinho da irmã Liane. O nome dela, o pai dela pediu a Deus que desse a ele um nome para essa criança. E Deus deu a ele. Eloá. É um nome hebraico. Por causa do milagre. Por causa do milagre da vida. Eloá, que Deus faça de Eloá uma serva do Deus Altíssimo. Uma mulher segundo o coração de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Quem sabe Eloá vai fazer parte um dia deste ministério Despertar com Cristo. De uma forma diferente, porque já fez. Antes mesmo de nascer, ela fez parte desse ministério. Quem sabe, Senhor, ela não será, meu Deus, a continuação. Amalasi, manai, alai, que manai, lamanai, alasi, manai. Mandaramai, anai. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eita, Deus grande, Eloá. Deus abençoe Eloá. Oh, Jesus.
Sim. Oh, meu Deus, como tu és grande, Senhor. Oh, aleluia. E as tuas misericórdias duram para sempre. Oh, aleluia. Também vamos orar, irmãos, pelo senhor Farias. Por Hermínio, meu primo. Pelo sogro de Deise. Por Cíntia. Aninha pediu oração por Cíntia. Por Joelba. A pastora Jane pediu oração por Joelba. Uma infecção urinária que está trazendo, levou problemas na saúde dela, que Deus já deve estar tirando da vida dela. Mas que trouxe complicações na saúde dela. Para que Deus chegue ali na vida de Joelba. Para que ela glorifique o nome do Senhor pela cura dela. Darcos e Alexandre, irmãos, que está lutando pela vida. Darcos e Alexandre. Deus já tem feito coisas grandes na vida de Darcos e Alexandre. Ele esteve numa situação gravíssima. E depois ele teve uma melhora milagrosa. Uma melhora milagrosa, irmãos. Mas ontem a esposa dele pediu oração por ele novamente. Houve uma regressão na melhora dele. Para que nós peçamos a Deus pela restauração total da saúde dele. Agora eu vou pedir a Deus que Deus dê alta hospitalar para ele, dando saúde hospitalar. Saúde. Para que seja como Deus fez naquele homem que estava na UTI e o médico disse, mas ele tem que passar pelo menos algumas horas no quarto para poder ir para casa. Porque tem que haver o desmame da UTI para a pessoa receber alta hospitalar. E esse homem, eu disse um dia, quando foi no outro dia, o Espírito Santo já tinha feito. Para a honra e glória do nosso Deus, nós oramos por ele e no outro dia, Deus já tinha levado ele para casa com saúde. Saúde Deus deu a ele. Que Deus faça assim na vida de Darcos Alexandre. É o que nós pedimos a Deus. No nome de Jesus. Oh, meu Deus. No nome de Jesus, meu Pai, eu peço por ele. Então, Pai, todos os nomes que eu citei aqui, meu Deus. E também peço pela recuperação total de Darcos Pablo. Marcos Pablo. Que Zoraide disse que ele teve uma melhora. Eu louvo a Deus pela melhora de Marcos Pablo. Mas eu clamo a Deus que restabeleça totalmente a saúde dele. Mas eu clamo mais ainda a Deus que este jovem conheça a tua palavra. Que este jovem se torne um servo do Deus Altíssimo. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Pai amado, eu te agradeço pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, pelo pão espiritual que o Senhor nos deu. Eu te agradeço, Pai, pelo chamado de sair da caverna, a começar por mim, Senhor. Muito obrigada, meu Pai. Eu te agradeço, meu Deus, pelo teu zelo para conosco. Eu te glorifico, meu Pai, pela melhora de Gustavo Maia e pela recuperação, pela saúde dele, pela cura dele, meu Pai. No nome de Jesus, porque é assim que o Senhor quer que eu ore, é assim que eu vou orar, pela cura. Agradeço pela cura de Gustavo Maia. Eu te agradeço também, Pai, pela vida de Eloá. Por esta criança, meu Deus. Eu te agradeço. Abençoa esta criança. Mais e mais. Dê a esta criança, Pai, a unção do teu Espírito Santo para fazer na vida dela conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, eu também te peço por todas estas pessoas que eu citei o nome, Senhor, que estão no hospital agora.
e por todas as pessoas que estão internadas, ou com este vírus da pandemia, ou por outra enfermidade, meu Pai. Eu te peço pela saúde dessas pessoas. Dai saúde, meu Pai, a estas pessoas. Tu podes, basta uma ordem tua, Senhor, eu sei. Basta uma ordem tua, Senhor. E toda esta enfermidade vai embora. Eu sei, Senhor, que tem um propósito nestas enfermidades. É a salvação, meu Pai. Pai, derrama do teu Espírito sobre toda a carne. Que haja arrependimento, Senhor, arrependimento de pecados. Para que uma vez o teu povo arrependido, a tua igreja arrependida, o Senhor derrame a cura sobre a terra. É no nome de Jesus, o Cristo, que eu te peço. Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço. Derrama do teu Espírito sobre a terra para que haja arrependimento de pecados. E uma vez, meu Pai, esse povo arrependido seja curado pelo Senhor, nós sejamos salvos, lavados pelo teu sangue, lavados, meu Pai, pelas águas que vêm do céu. É no nome de Jesus, meu Pai, que nós te pedimos. Abençoa cada inscrito, meu Pai, neste canal. Abençoa essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Abençoa. Abençoa com a salvação. Com a salvação. Com a libertação de pecados. E com a cura. E com a restauração de sua vida. No nome de Jesus, meu Pai, eu estou te pedindo. Abençoa todos os seres viventes que há na terra, Senhor. Porque todos nós dependemos da tua bênção. Precisamos do Senhor para sobrevivermos, Pai. Repreende todo este mau intento. Tudo que foi planejado contra a tua igreja e contra o teu povo e contra a humanidade. Que caia por terra agora todo mal. No nome de Jesus. Aquele que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor e bem longe da caverna. Tem missão, tem serviço, tem vida para você viver. Amém.